Gente, me perdoem, problemas técnicos aqui. Deu um pipoco na internet aqui e agora eu voltei, tô de volta. Me desculpem, né, mais uma vez. A gente, quem sabe, faz ao vivo, né? E realmente essas coisas acontecem. Eu vou convidar de novo a professora Lúcia para entrar aqui, para a gente continuar fazendo a nossa live. E, gente, desculpa mais uma vez que realmente essas coisas de internet acontecem, né? O celular deu uma variação aqui de sinal e acabou caindo, né? Tô mandando um convite novo para a Lúcia, vamos ver se ela entra, né? Deixa eu ver se ela consegue falar comigo. Gente, mais uma vez, de novo, estou falando aqui no início, né? Já que isso depois vai para o ar, depois dessa perna da nossa live, né? Juliana, muito obrigado por você estar aqui, né? Cris, minha esposa, muito obrigado por você estar aqui, né? E assim, esse conteúdo neste momento, Paula, Lucena, muito obrigado por você estar entrando aqui. Lúcia entrou. Lúcia, eu já mandei o convite para você. Aí, agora foi, aceitar, entrar ao vivo. Vamos lá. Vamos ver se agora a internet fica em paz. Consteladora Lúcia não pode participar. Vamos ver de novo. Lúcia, estou convidando você de novo, Lúcia. Ver se você consegue entrar aí agora com o convite. Consteladora Lúcia entrou, agora foi, tá subindo. Aê! Até que me corre, corre, que ainda dá tempo, né? Você vê, né? Essas coisas de internet de campo é muito doido. Essas coisas eu falo, o tempo certo tem que acontecer as coisas, né, Lúcia? Exatamente. Ai, ai. Gente, estava falando aqui, é sempre muito, muito gostoso estar com a professora Lúcia. A Lúcia é uma pessoa, um ser de luz sensacional. Quem conhece sabe que eu não estou falando por mais, não é rasgar confete, mas a Lúcia realmente é uma das referências minhas, né, de inspiração dentro do direito sistêmico, né? Eu sei do profissionalismo dela. A gente vai conversar um pouco hoje. Eu acho fantástico o seu trabalho com constelação de animais. Você sabe disso que eu falo isso para você, né? Eu já presenciei, já participei de movimentos com você fazendo constelação de animais e eu achei fantástico. E como conteúdo aqui, é sempre a gente trazer pessoas que agregam valor, né? A internet está tão cheia de coisa aí que dos fakes, né? Vamos trazer gente que fala coisa séria, coisa de verdade, com valores, com coisas que realmente vão acrescentar na vida das pessoas. Não aquele espelho de possibilidades aí que talvez não seja tão confortável e um ilusionismo, né, Lúcia? Então, antes de eu começar, Lúcia, muito obrigado por você estar aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, quem é a professora Lúcia e o que a Lúcia faz aí na cidade dela. Boa noite. Eu também estou muito agradecida por estar aqui com você, por esse convite lindo e também de dividir com você o SBD CIS, estarmos juntos plantando, sempre colhendo também, né, dentro da escola SBD CIS, que é uma escola que nos inspira, que nos traz uma clareza e, ao mesmo tempo, um reconhecimento. Então, fazer parte dessa grande escola SBDCs e estar com vocês, para mim, é uma gratidão. Sinto muito grata por isso. E muito alegre e muito feliz. Tanto é que a minha música você já sabe que é alegria, né? Então, quem sou eu? Eu sou Lúcia, filha de Nelson e Filhinha. Tenho o meu lugar de filha, o meu lugar de mulher, o meu lugar de mãe. Fui professora por 25 anos do ensino fundamental e quando terminei a minha carreira do ensino fundamental, quando eu me aposentei, eu senti uma necessidade muito grande de buscar um caminho de cura para mim, de cuidar de mim, aprender a cuidar de mim. Porque muitas vezes, Cláudia, a gente, enquanto filha, enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto professora, esquece de cuidar da pessoa, Lúcia, porque por trás de todas essas funções, quem existe? A Lúcia. E aí eu quis fazer esse caminho de volta. E com certeza tive a ajuda de muitos para mostrar esse caminho, porque não é fácil a gente se encontrar com a gente mesmo, se reconhecer na gente mesmo e ser realmente a gente.
Então, nesse caminho, aí eu fui buscando, fui encontrando essas pessoas maravilhosas, uma delas, Fabiana, Leonardo, Cláudio, enfim, toda essa parte do SBDCIS, que foram minha segunda formação foi no SBDCIS, e assim por diante. Os meus amigos, meus colegas, meus filhos que me ajudaram muito também. Eu lembro dos meus filhos que eles diziam assim, quando eu me aposentei, eu ficava só fazendo crochê. Eles diziam assim, mãe, meu filho principalmente, mãe, eu não gosto de ver você fazendo crochê. Você ainda tem muita coisa para fazer. Foi aí que eu comecei o meu caminho de cura e de encontrar essas pessoas. Leonardo, querido, um beijo no seu coração, um beijo de luz. Esse também é o meu mestre querido também. Nós E estamos quando a honrados, gente... viu, Lúcia? Estamos honrados aqui, Oi? ó. Leonardo está aqui, a queridíssima Fernanda Filtran está aqui, né? Isso, A Fernanda, Patrícia linda. Monteiro está mandando uma boa noite para gente. Então, assim, Patrícia, linda. tem pessoas que se de estima que estão assistindo a gente. Minha esposa está aqui também assistindo a gente, né? Era a Então, sua esposa, que um dia ainda quero abraçá-la, né? A esposa do a, Cláudio. a minha Nossa, uma famosa alegria. Japaraguaia, Oi? Cristina. A famosa Japaraguaia Cristina está aqui, Ah, é? Que delícia, que delícia. né? É, Prazer de ter vocês aqui com a gente nesse momento que, para nós, é um momento de muito amor e de muito respeito. A sim, Giane também, linda, está aqui com a gente também. Que delícia. É uma alegria. Realmente toca na alma da gente estar nesse caminho de cura, de busca de conhecimento, de autoconhecimento e podendo contribuir também, né, Cláudia? Sendo sim, contribuído, porque o professor, ele não só ensina, ele aprende muito com o que ele ensina. E eu gosto muito de colocar isso, que o ouvido mais próximo do que eu falo é o meu. Então, se eu falo aquilo que não condiz com o que eu estou ouvindo, vai ficar falho. Alguém vai perceber isso. Eu sim. gosto muito de falar aquilo que me faz bem e que o meu coração também toca, falar com a alma. Fernanda, também é uma alegria. Você sabe que você mora no meu coração ainda. Muito, muito, muito. É uma Lúcia, alegria mesmo. a gente hoje, nossa live, né, a gente já tinha combinado, né? Nós vamos falar exatamente de constelação e estado de presença. E é sensacional você falar essa reconexão que você teve, né, da sua trajetória de vida, né, e dessa percepção de resgate da Lúcia, né, de entender quem é a Lúcia, né, e essa Lúcia realmente se colocar a serviço e recuperar não só a Lúcia, mas recuperar assim tantas pessoas que se espelham em você, né? Veja o carinho que você é recepcionado aqui, né? Então, quer dizer, a Lúcia não fez um resgate só da Lúcia. Ela fez um resgate da Lúcia, da Fernanda, do Léo, do Cláudio e de todas as pessoas sensacionais que estão assistindo a gente. Então, fala para mim, como você se coloca hoje no estado de presença? Estar aqui agora, de alma. Nada mais que estar aqui em volta me toca. Esse é um dos prezados, um dos estados de presença. E como se conectar com esse estado de presença, Cláudio? Quando eu me conecto com a minha respiração. Quando eu percebo o ar entrando, eu recebo algo novo. Então, eu estou presente aqui agora. Eu posso perceber, sentir todinho o meu corpo. E foi o primeiro movimento que todos nós, não tem diferença, que todos nós fizemos ao nascer. Não importa se foi de normal, cesariana, de força. Todos nós, naquele instante, tivemos que respirar por nós. E ao respirar, nunca mais ninguém pôde respirar por nós. E aí, quando a gente toma essa consciência que eu me conecto com a minha respiração, eu estou comigo, eu estou aqui no meu estado de presença, no aqui e agora, eu tenho solução. O conflito existe, mas eu tenho solução porque eu estou conectado com a minha alma, com o meu corpo, com a minha alegria, com o meu amor, com aquilo que eu trago, com a minha essência, com toda a força que eu recebi dos meus pais, dos meus ancestrais, de todo esse conhecimento que eu tive a minha vida toda. Porque ser professor não é ser só conhecimento, pelo contrário, é aprender e muito. E a gente aprende muito mesmo, estando nessa profissão. Então, eu gosto muito disso. O que é que realmente me conecta com o meu estado de presença? A minha respiração. Eu percebo que eu estou viva. Façam esse movimento e percebam o quanto toca na nossa alma, no nosso coração, o perceber a nossa respiração.
E todas as vezes que nós estamos num momento em que a gente se encontra num conflito, envolvida num conflito, e não enxerga a solução, respire. Tanto é que o que mais a gente fala, oi, Edneide querida, numa constelação, é quando a pessoa entra na dor dela ali, o que a gente diz para ela? Isso. Respira, solta. E a pessoa entra em contato com a dor, respira, solta. E aí você vê fluir o amor, a vida, a leveza naquele instante. É isso. É simples assim. O essencial é simples, já dizia o nosso grande mestre, que nos deixou esses ensinamentos. Ó, Bert Lúcia, Helling. só para você saber, acabou, desculpa te interromper, mas só para honrar. Minha mamãe acabou de entrar na sala. Oi, mãe. Oi, mãe. Como chama sua mãe? A Marisa dos Santos aí, acabou de entrar. Olá, boa noite, Dona Marisa do Santo, mãe desse filho lindo, essa pessoa maravilhosa que traz tudo de você, os 50% de você, os outros 50% do papai dele. Lisbeth, É. minha sobrinha, também acabou de entrar aí também, é uma alegria. Eu amo Ô, demais essa menina, ela sabe. Lúcia, por que que eu acho que a gente é interessante a gente falar tanto da constelação quanto do estado de presença, e eu também falando um pouco da hipnose, né? Olha, mãe, estou falando com a senhora aí. Mas vamos lá. Por que que eu falo tanto da importância aí? Eu chamei você porque você também tem essa questão, eu gosto muito da sua abordagem, né? Por exemplo, já começou com um exemplo fortíssimo da respiração. E por que que eu estou falando isso com relação a tanto a hipnose quanto constelação e quanto a importância disso? Porque realmente hoje o que nós estamos vivenciando na sociedade é que as pessoas não estão respirando. As pessoas hoje elas simplesmente elas projetam para o externo frustrações internas simplesmente porque não estão sequer respirando. Elas não estão sequer se conectando com a essência própria. Então, o que vai acontecer quando você pega na constelação familiar, que você traz a consciência do que está acontecendo naquele sistema, e eu, como hipnoterapeuta, quando eu sento com o meu cliente e olho para ele e tento buscar a essência dele, o que eu percebo nos dois movimentos, e quando a gente conversa, né, com relação a isso, é que realmente as pessoas sequer respiram hoje. E as pessoas não se conectam nem com a própria essência. Então, quando a gente fala em constelação, quando a gente fala em hipnose, quando a gente fala em estado de presença, as duas precisam, é imprescindível que para você fazer um movimento, as pessoas têm que, pelo menos, parar e respirar. É muito comum, às vezes, na constelação, às vezes na terapia, né, da hipnoterapia clássica, lá no consultório, que as pessoas sequer se dão o direito de, naquele momento, desligar o seu próprio celular. Há uma necessidade de conexão absurda, mas naquele momento a pessoa não se presenteia nem com aquele momento que ela está predisposta a olhar para os seus contextos. Então, começamos já a falar em respiração, você entrou nisso, né? E é legal você tocar nesse assunto, nessa questão, justamente por conta disso. Porque as pessoas hoje, elas estão tão bombardeadas e tão aceleradas com as informações que elas não se permitem nem respirar. Exato. E quando você percebe, quando você toma essa consciência, Cláudia, que, por exemplo, respirar, até então a gente vivia dentro daquela casinha gostosa no útero da nossa mãe, onde ela fez tudo por nós. Ela alimentou, ela cuidou da gente, ela bebeu água, matou a nossa sede, ela matou a fome, enfim, fez tudo por nós, respirou, cuidou de partezinha por partezinha do nosso corpo. E aí, ao nascer, a gente teve que respirar por nós mesmos. E aí, quando a gente toma essa consciência que eu respiro, eu estou viva, eu tenho solução. Porque um dia eu vou ter que dar a última respiração. E aí? E esse intervalo do primeiro até o último, o que eu fiz? Eu cuidei dessa vida, desse corpo que a minha mãe me deu, que foi feito com tanto amor e carinho, da forma como ela podia.
E aí a pessoa ainda é capaz de dizer assim, não, minha mãe não me amou. Não. O que é carregar um filho 9 meses? Cuidar ali daqueles 9 meses. E às vezes ainda a gente aqui, né? Você é pai, Cláudio? De dois. Então, a gente que é mãe, quantas vezes a gente ainda não quer enfiar o filho dentro da gente de novo para cuidar deles, para proteger? Isso não é amor? E essa força interna que a gente traz para dentro, que tem dentro de nós, que a nossa mãe nos deu, que é a importância que vem de dentro de nós. Quando eu respiro, eu me sinto importante, eu me sinto viva. E a vida é o quê? É o maior amor que existe no mundo. Então, se eu respiro, eu me conecto com essa vida. E aí não me falta nada. Aí eu tenho força. A minha força interna está na respiração. Quando eu levo esse oxigênio para dentro, algo novo chega e toca naquilo que já não me serve mais. E eu libero, desapego. Esse é o nosso poder pessoal, é o nosso propósito. E é através da respiração que eu chego nesse ponto. Não importa daí o que o outro, como você colocou aí, quando alguém me fala algo, eu nem respiro e já vou dando a resposta. Então, quando eu respiro, eu recebo aquilo de uma outra maneira. E Exato. aí eu tenho uma forma clara de colocar aquilo que eu estou sentindo. E não de ser atropelado, de atropelar o outro, porque o outro me disse algo. O que o outro disse, muitas vezes não é meu, é dele mesmo. Olha só, vamos lá. Tá fantástico, eu só vou falar para a gente continuar aqui. A Edneide está falando para a gente aqui assim, ó, não estão respirando e sim pirando, né? Realmente, né? As pessoas hoje, como a Lúcia acabou de dizer, né? E assim, é mais quentinho, Lúcia. Já vamos comer, vou querer dar um foguinho na fogueira, lançar gasolina na fogueira aí. O que é mais confortável? Eu delegar as minhas frustrações para terceiros ou eu resolver as minhas frustrações? Tá? E aí, por isso que as pessoas piram, porque as pessoas não estão dispostas a olhar as suas sombrinhas, os seus monstrinhos. E aí é mais fácil jogar nas costas do coleguinha os seus problemas. Exatamente. Por quê? Porque quando a gente busca, como você, né, o Bert Hellinger, uma das coisas que ele fez foi a hipnoterapia. Sim, Então, o que a gente precisa olhar é que até um tempo atrás, o mais importante, e ainda hoje continua sendo também, era a sobrevivência da espécie. Hoje, nós podemos estar vivos e cuidar dessa outra parte do emocional, ao invés de ficar colocando a culpa no outro. É do meu pai, da minha mãe, que me abandonou, que não fez, que é isso, que é aquilo. Porque se eu volto lá de novo, eu respiro, percebo que eu ganhei tudo isso, então agora eu pertenço. Então, eu pertenço a esse sistema, eu pertenço a esse mundo, eu pertenço a esse lugar que eu estou. Então, essa dor não é mais tão pequena, tão grande, para que eu ok. possa arrumar outro para culpar. E aonde tudo isso começa? Quando eu digo sim para o relacionar-se comigo, Cláudio. Exato. Sim, para relacionar com a minha respiração. Sim, para relacionar com a minha frustração. Sim, para relacionar com aquela parte do meu corpo que eu não gosto. Sim, para olhar para algo que eu vejo no outro e acho que o outro que é o chato. Qual é a chatice que está em mim que eu estou achando que é do outro? Então, E, o primeiro sim é para mim. E aí eu vou poder olhar para as minhas dores e poder me curar. Eu me curo de mim primeiro, para depois. Quando eu me curo de mim, o outro também já está curado. O outro não tem nada que eu curar. Eu curo em mim o que dói. ó, tô falando aqui. A minha mãe falou que finge para fingir que ela não tá aqui, viu, mãe? Eu vou falar porque a senhora não tá aqui, tá bom? Minha mãe não tá na sala. Diz para ela assim, mãe, você está em mim. Você tá, então, né, ela está em mim, não tem como ela não estar aqui, né? Então, Metade de você está em mim. Eu sou 50% você, minha querida mãezinha. ó, a Carmen tá falando, achei esses queridos falando hoje, amo. Ô, Carmen, satisfação de você estar aqui, a gente fica muito. A gente faz, na verdade, né, Lúcia? A gente faz essas lives, né?
justamente para que a gente inspire as pessoas, né, a tomarem uma nova realidade, né? É possível você sim viver neste mundo, estar neste mundo, mas você escolhe fazer diferente, né? E falando mais da questão aí da delegação das frustrações para terceiros, existe uma metáfora que eu adoro, que eu sempre nas minhas consultas ou quando eu estou falando para as pessoas, que é a metáfora do espelho, né? E assim, é uma música que a gente escuta aí num lugar que a gente frequenta, que ela fala assim: espelho, espelho meu, o que eu vejo em você sou eu. Então, assim, o que me incomoda, e isso quando a gente estuda também a questão da hipnose, fica muito claro, porque é o seguinte, se você está focando nisso, é porque isso representa algo para você. Então, quando você reclama do coleguinha, quando você fala, ai, aquele coleguinha tá XYZ, na verdade, você está falando que aquilo, por algum motivo, está em você. E aí é que muitas das vezes as pessoas não entendem a teoria de Bert Hellinger e acabam aí falando groselhas do que ele trouxe de brilhante para isso. Né? Ou seja, você tem que tratar o seu eu para depois você olhar para fora. Né? E quando você trata o seu eu, aquilo que te incomoda não faz mais sentido. Quando a gente faz um processo hipnótico de hipnoterapia e que a pessoa entende que o contexto está nela e ela então ela toma o poder disso e ela então parte para ação para resolver e ressignificar isso, aquilo deixa de existir na pessoa. E isso que é sensacional, tanto na constelação quanto na hipnoterapia. Né? Bert foi um cara de luz, porque ele realmente fundiu as técnicas e realmente, através destas técnicas, ele trouxe à constelação esse brinde chamado constelação familiar e que resolve e que traz ali, né, as informações necessárias, né, para que a pessoa se resolva. E aí a pessoa que vai decidir se ela vai partir para ação ou não com aquela informação que o campo trouxe. Né? Que aquelas informações, que aquelas pessoas, aqueles bonecos, aquelas representações estão ali informando. Né? Então, isso que eu acho que é fantástico, né, Lúcia? Sim. E quando você coloca isso daí do espelho, espelho meu, você veja que no conto de fada lá da Branca de Neve, quando a princesa vai para frente do espelho, o ego dela vai para lá, né? Ela fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? O espelho disse: não. Ela ficou feliz, o castelo ficou feliz, não teve problema nenhum, tudo certinho. Passou um tempo, vai ela lá de novo. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Não. Castelo em paz, não teve conflito, não teve briga, não teve nada. Tudo tranquilo de novo. Vai lá de novo. Cristiane, querida, saudades. Boa noite, boa noite. E aí ela vai de novo para frente do espelho e fala: espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? O espelho, sim, Branca de Neve. O que ela fez? Ela não gostou do que ela ouviu, ela colocou o castelo abaixo. Chamou caçador, mandou matar, trazer coração, quer dizer, fez um estardalhaço por aquilo que ela não gostou. Então, qual é a moral desse filme? Né? É que quando falam algo que eu não gosto, eu vou brigar, eu vou fazer um estardalhaço, eu vou entrar no conflito, que é a força externa, que quando eu tenho essa força interna trabalhada em mim, quando eu olho para mim, quando eu aprendo a respirar, me centrar, ver qual é a minha dor e o que eu preciso curar em mim, o que, que eu ganho com essa força externa? Aí eu vou para a força externa, vou poder olhar para o outro. E quando o outro disser, existe sim alguém melhor do que você, eu vou validar aquilo, porque ninguém é igual a ninguém, e cada um está num tempo, num espaço, e cada um tem a sua permissão para estar fazendo aquilo. Ah, porque fulano é melhor do que ciclano. Eu vou validar o meu conhecimento, porque o meu conhecimento é o meu, o do Cláudio é o do Cláudio. Não precisamos entrar em competição de achar que um é melhor do que o outro. Isso é ego. Isso é eu não estar no meu centro vazio, é eu não ter o meu reconhecimento, é eu não ter me validado diante das minhas questões. E vou Porque é além. tão rico quando a gente tem as nossas aulas, né, Cláudio? Lá no SBDCIS, um aprendendo com o outro. Lá todos são professores, os alunos são professores.
professor é aluno, não tem essa separação de que um é melhor do que o outro. E quando a gente consegue estar neste lugar, é um lugar de leveza, onde flui a vida, o amor, a alegria, o sucesso. E assim a gente está tomado de pai e mãe. E é Exato. verdade, gente. Respirar, até no momento quando alguém fala algo que você não gosta, se conecte com a sua respiração e depois você se me conta. Não tem outro caminho, você se valida diante daquilo. E aí você pode perceber que aquilo que ele está falando não é seu, é dele. Exato. Porque a gente só é o espelho. Exato. E eu costumo dizer, Lúcia, vou responder só umas coisas aqui e aí já volto. Ó, a Cristiane deu oi para ela, a Cristiane você já deu oi para ela, né? A Lúcia Amada Saudades Mil. A Dai falou boa noite, queridos. Boa noite, Dai. Cristiane, olá, tudo bem com você? Muito obrigado por vocês estarem aqui. E a Cristiane falou uma coisa assim: o ego só engodo. Eu vou falar uma coisa que é importantíssimo com relação a isso, tá? E com todo o contexto que a gente está falando. Na verdade, é o seguinte: o ego ele também está a serviço. Então, assim, eu não posso excluir o ego, porque senão eu estaria potencializando isso. Se eu for analisar essa dessa metáfora do espelho e do ego, assim, enfim, o que a gente tem que refletir? Que isto, o ego, ele vai trazer luzes e sombras. E aquela metáfora do lobo, né? Eu tenho dois lobos na minha aldeia. Eu tenho o lobo bom e o lobo mau. Qual deles eu devo alimentar? Eu penso que aquele que você se alimentar é o que vai sobressair. Eu contava muito essa história para os meus alunos, quando professor. Mas tem uma outra metáfora por trás dessa metáfora. Porque é o seguinte: tanto o lobo bom quanto o lobo mau são necessários. Então eu tenho que dar o suficiente para os dois. Porque senão eu vou para um lado que eu não vou ter, quando eu precisar do meu lado reativo, eu não vou ter, porque este lobo eu matei de fome. Então, eu tenho que fazer o suficiente para os dois. Então, quando eu olho para o meu ego, eu sei que ele está a serviço, eu também tenho que deixar ele a serviço, porque ele, de uma certa forma, ele é necessário para a minha subsistência. Agora, eu tenho que dar a devida alimentação para esse lobo. Eu não posso matar ele de fome, mas eu também tenho que deixar ele vivo e tranquilinho ali. Porque vão haver momentos da minha vida que eu vou precisar soltar esse lobo, né? De uma forma inconsciente, né? Ou consciente, mas ele está lá a serviço, né? Então, assim, estamos num princípio de cooperação, estamos num processo de evolução, mas ainda assim eu preciso ter um pouco do meu lobo mal, porque é o yin e yang. Neste planeta existe a dualidade. Então, através das minhas sombras, eu chego à minha luz. E através da minha luz, eu chego à minha sombra. Então, é um trabalho conjunto. Então, eu não posso anular um lado em detrimento do outro, né? E muitas das vezes, as pessoas entram no looping, Lúcia, exatamente que eu tenho que neutralizar a parte ruim. Não. Isso também é uma preocupação minha como hipnoterapeuta, porque, assim, não é anular o ruim, é você simplesmente saber que ele está lá, que alguns momentos da sua vida ele vai ser necessário ao exercício dele, porque ele também, se ele existe em você, é uma criação, né, divina. Então, se existe isso, é para a gente também, de uma certa forma, usar, mas eu não posso abusar disso. Ele está a serviço também, assim como o lobo bom. Então, só para poder fazer essa reflexão, porque às vezes, né, por isso que eu perguntei da metáfora invertida, inclusive, da história, qual que eu devo alimentar? Eu tenho que alimentar os dois, mas dentro da devida proporção, porque eu preciso dos dois, eu não posso matar um de fome. E dependendo do qual eu alimentar, eu vou pagar o preço também, né? Exato, exato, Certo? Então, é, qual é o alimento? É na medida de que alimento que eu vou dar para um e que alimento eu vou dar para outro, porque um serve o outro, sim? E quando a gente fala assim, de, por exemplo, desse. Opa, minha gata tá brava aqui, você viu? eu vi. Pá! De vez em quando ela faz isso mesmo. Ela tá querendo alguma coisa. Eu fiquei o dia inteiro fora, então ela tá brava, né? Mas faz parte. E aí a gente tem que fazer o quê quando a gente tem esse ego? Saber dominar.
porque muitas vezes eu preciso da raiva para que eu tenha um impulso de ir para frente. Então, quando eu disse ali naquela frase que quando alguém te diz algo que você não gosta, se eu respiro, Cláudia, eu alimento os dois. Eu respiro, eu tomo consciência. E aí eu sei como eu vou devolver aquela fala, eu valido aquilo que o outro me deu e carrego só para mim e fico na dor, ou eu devolvo de uma forma saudável e funcional, sem também magoar o outro. É aí que a gente volta de novo no respirar, no centrar. Nem sempre a gente vai sair satisfeito, mas a gente vai ter classe para responder para o outro. Sim, Não precisa ir para o mais. Porque é o exato. quê? É o equilíbrio das emoções dentro de nós. Quando faz essa comparação, nós estamos usando qual lei? A lei do equilíbrio, da minha relação comigo mesmo, com as minhas emoções, para com aquilo que o outro me trouxe. E Exato. aí eu posso ficar bem. É fácil, é simples, é numa sessão de hipnoterapia ou numa constelação, não. É todo dia um pouco todo dia. E por falar nisso, hoje eu conversei bastante com uma cliente sua que fez uma sessão com você e conseguiu entrar no avião, porque o problema dela era esse, não sei se você lembra. Sim. E ela estava muito feliz, conseguiu viajar com a sua ajuda, com uma sessão que você fez lá de descobrir qual era o medo dela do avião. A Muito Stephanie. legal, parabéns pelo Foi. seu trabalho. Obrigado. Ó, a Cris está perguntando, a Cristiane está perguntando para mim, Cláudio, mas se o ruim se travesse do bom, olha, é assim, se o ruim se traveste de bom, é sinal que você precisa equalizar o quê? A sua percepção do que está acontecendo. Né? E mais uma vez você se conecta no respirar. Porque se o ruim, se você está percebendo que o seu ruim está se travestindo de bom, aí é a metáfora do supermercado. Você faz a lista e vai para o supermercado. Eu tenho que comprar batata, eu tenho que comprar leite e tenho que comprar café. E você vai para o supermercado com essa lista. Quando você entra no supermercado do seu carrinho, você está lá, a primeira pessoa que te aborda lá fala: Olha, eu estou olhando para sua cara agora e eu acho que você precisa levar para sua casa este frango assado. E ela coloca no seu carrinho. Você dá mais dois passos, chega outra pessoa e fala: Olha, este macarrão está em promoção. Eu acredito, já que você está levando frango, você pode levar esse macarrão que vai ser sentido e coloca no seu carrinho. Você anda um pouco mais para frente, chega uma terceira pessoa, olha para sua cara e fala: Olha, veja bem, eu vi esse queijinho aqui, parmesão, já que você está levando o frango, o macarrão, eu também estou dando esse queijinho. Leva esse queijinho para você para fazer o seu frango assado. Você continua andando no supermercado, outra pessoa fala: Olha, tá vendo esse refrigerante aqui? Estou colocando porque eu estou vendo que você está preparando o jantar, então leva isso para você. Em resumo, você anda o supermercado inteiro e coloca um 35 itens no seu carrinho. E você vai no caixa, e você vai pagar tudo isso e leva para sua casa. Aí eu pergunto: você comprou o que você precisava ou comprou o que os outros falaram para você levar para casa? E aí entra exatamente essa metáfora do Cláudio, quando o ruim se transverte de bom. Se você conseguiu respirar e identificar se é bom ou se é ruim, a decisão é sua. E você, como a mesma Lúcia lembrou, você vai pagar o preço disso, estando certo ou errado. E que outra, em PNL não existe certo e errado, existem resultados. Então, quer dizer, se você fez, era o melhor que você tinha dentro do recurso que você tinha naquele momento. Então, quer dizer, olha só, eu escolhi fazer isso, era o melhor que eu tinha, e essa decisão, dentre todas possíveis variáveis, foi a melhor que eu escolhi. Então não tem peso, porque você escolheu aquilo que você achava que era melhor. Então, não sei se fez sentido a resposta da sua pergunta, né? O Cláudio, não Diga. é. Para mim fez todo sentido no sentido de você colocar isso. Porque, veja bem, muitas vezes, não precisa nem ir no supermercado, às vezes a gente tem um amigo, uma amiga, e que você não quer ir com ela em tal lugar, mas ela fala de uma certa maneira e você acaba indo.
Você acaba fazendo as coisas junto com ela, mas não é aquilo que você está querendo. Então, ali você também não está sendo manipulada. E você está permitindo, não é ela que está te manipulando, é você que está manipulando o seu lado bom e fazendo com que ele finja que é bom, porque na verdade você não está querendo isso. Exato, E exato. aí o que, que acontece? Depois, no final da tarde, você vai ficar de saco cheio, chateada, aborrecida. E às vezes você fala assim, nossa, não estou entendendo porque eu estou sentindo isso. Aí você vai falar assim, ah, já sei, por causa daquela chata da minha amiga que convidou eu para ir lá e eu acabei indo com ela. Mas a decisão foi de quem? Ela fez o convite, quem disse o sim? Eu. Então é aquilo que você falou lá no começo. Culpar o outro é mais fácil. E hoje eu ouvi uma fala da Juliana, da Juliana Cordeiro no Instagram, falando da culpa. A culpa é um lugar, um quarto que você coloca ali. O que está por trás dessa culpa? Muitas vezes a gente não dá conta de olhar para a nossa culpa. Então é aí onde que entra buscar um hipnoterapeuta, um facilitador, um psicólogo. Exatamente, Cristiane, um peso que a gente carrega, mas porque a gente disse, se não foi outro. Isso acontece muito na nossa relação de amizade, na nossa relação de trabalho, na nossa relação com o marido. E às vezes a gente fica fazendo algo para o marido, mas não está com vontade de fazer, mas se vir fazendo para melhor fazer. Não. Então a gente está ali dividido, querendo fazer, machucando o nosso ego, de dizer, não, eu não quero fazer agora, de ter autonomia, de validar o seu sentimento. Mas isso é o quê? É um caminho que nós vamos todo dia aprendendo um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Sim. E o pior ainda, Mas Lúcia, se você me convidar, eu também vou, Cristiane. Tranquilo e calmo. se você me convidar para Falando ver quando você eu vou. Eu também me incluo nessa, viu, Cris? Eu também me incluo nessa. nós Mas, todos vamos, né, Cláudio? mas eu não, eu Falar também. nisso, parece que vai ter a Cristina Laguno vai estar no Rio de Janeiro, né? Me bateu uma vontade de ir. É que a É gente já tem um monte para ir, né, Cláudio? Já tem verdade. a do Cláudio, agora do SBDC, da imersão do SBDC, que eu vou, né? Nós vamos, né, Eu vou Lúcia? estar lá. 16, Nós 17 vamos. de setembro, lá em Guararema, vai ser sensacional essa imersão, né? Vamos abalar as estruturas de quem estiver presente. Ó, e a Fabiana fez um presente, você sabe, né, Lúcia? Que ela falou, né? Que agora vai ser, ela vai liberar também o online. Então, quem não conseguir ir no presencial, vai ter o online, né? Ah, Então, é? aí, Que legal. é, vai ser online, para quem não puder, né? Ela abriu. Só que o online vai ser um pouco menor o formato, porque o online não vão ter todas as dinâmicas que vão acontecer presencial. Né? Até porque não dá para fazer dinâmicas, dependendo da dinâmica, online. Né? Então, algumas coisas no online não vão ter. Então, quem quiser, vem nessa imersão aí, 16 e 17 de setembro, que vai ser fantástica. Né? O mamãe mandou uma mensagem aqui que falou que realmente é uma questão de dizer não. Mas eu vou além. Não é questão de saber dizer não. A questão é quando você sabe quem você é, não é dizer não. Porque o não é o pesado. E o não é nosso cérebro, ele não processa. Então é uma questão de posicionamento. Agradeço, mas aqui eu vou para um outro caminho. Né? Então, assim, é se posicionar. Porque o não, se você pegar a essência do não, é confronto. E a nossa mente inconsciente, ela não processa. A nossa mente, ela funciona com imagens. Né? Isso aí, o pessoal da PNL, pessoal, elas, né? A mente da gente, as nossas memórias são feitas através de imagens. E o nosso cérebro, ele não tem a projeção do não. Então, se eu falar para você, pensa no elefante rosa, eu tenho certeza que você acabou de pensar no elefante rosa. Né? E se eu falar, Sim. não pense numa xícara de café, não pense em comer um queijo. Então, olha, são essas questões que fala. Então, é se posicionar mesmo. É falar, olha, aqui eu vou, aqui faço de outra forma. Né? Porque fica mais leve. Mesmo não, para você falar não, o não é pesado. Então, se você se posiciona mais com o amor, que a gente está falando aqui, com inclusão, sistemicamente falando, né, simplesmente falar, aqui eu vou, aqui eu faço de outro jeito. Né? Quero fazer de uma forma para evitar uma decepção. Então, você contorna a situação.
né? Então, isso é legal. E mesmo aqui, a questão aqui da Edneide também falou. Verdade, Lúcia, estamos nos violentando. Sim, porque você é o tutor da sua vida. Você é o responsável pelas as suas escolhas. Então, quando você opta em fazer algo que aquilo realmente não faz sentido para você ou que não se conecta, você realmente entra num looping de autoagressão, porque se alguma coisa ali sair de uma forma que você não esperava, ou que você ali não estava no contexto e aquilo te decepciona, o que você fazer? Vai começar o autoflagelo. Mas eu te disse, mas eu te disse, mas eu te disse, minha culpa, porque aconteceu. E é este movimento que eu falo, é posicionamento. Então, olha, então eu tomo gestão da minha vida, então eu escolho fazer dessa forma, ou eu opto em fazer de outra forma, né? Mas eu assumi a minha autorresponsabilidade com isso, né? Porque quando você faz conectado com a sua essência, sabendo o que você está fazendo, não tem peso e não tem cobrança. E isso, quando a gente pega na clínica, ô Lúcia, é extremamente importante falar, porque as pessoas se violentam de tal forma que as pessoas se anulam para outras decisões futuras. Porque simplesmente ela fica parada naquilo, e aquilo fica o cérebro dela repetindo, repetindo, repetindo e potenciando, e a pessoa não sai mais do lugar. Nunca mais a pessoa sai do lugar. Porque ela precisava se posicionar. Ela se posicionou de uma forma que talvez ela não quisesse, né? Mas se ela se posicionou, aquilo teria que ser confortável para ela. Porque ela escolheu. E é isso que é tomar a responsabilidade daquilo que ela efetivamente quer. Não sei se faz sentido, gente. Se eu falando demais, manda aí. Super sentido, Cláudia. E mesmo porque a Cristiane colocou aí também, que nós somos humanos e que escorregamos sim. Só que o que acontece? Quando a gente se escorrega, faz algo, repete algo, a gente tem essa consciência, então aí a gente não entra nisso que você falou de ficar se punindo. Às vezes você cede, né? Deixa de lado e vai lá e faz algo para alguém que você não queria fazer, e aí acontece o quê? Mas aí eu sei trabalhar, eu não preciso cair na frustração e nem ficar me punindo. Por que eu fiz isso? Porque eu fiz não sei o quê, ficar nessa cobrança, nesse martírio. Então eu tomo consciência, tudo bem, já foi, fui lá, fiz, foi bom. O que eu precisava aprender? A gente troca algo, né? O que eu precisava aprender ainda que eu não aprendi? Então, Sim. sem essa cobrança de certo, certinho. Porque, gente, o certinho também está estagnado, está morto. Bert Hellick também deixou isso para nós. E o que é Não tem certo, né? perfeito. E não tem certo, errado, tem aquilo que eu estou no meu estado de presença e que eu dei conta de fazer. E muitas vezes eu não vou dar conta de fazer. Está tudo bem também. É só a gente acolher isso de uma forma amorosa, carinhosa com a gente mesmo. E também não adianta eu querer ser carinhoso com os outros se eu não tenho esse carinho comigo. Então é aí que a gente começa a mudar. Cris, você fica falando para eu ir, vai que eu vou ir aí para o Rio de Janeiro para a gente ir lá na Cristina Lagoa. Eu sou Olha, super também, né? Mas e, enfim. Então é e, esses cuidados que a gente vai tendo com a gente e nesse nosso lugar o que me cabe ou o que não é visto exatamente, Cristiano. E tá tudo bem também, minha linda. Não tem como a gente ficar ter certo, errado, senão a gente volta lá para o cartesiano. O cartesiano nós já aprendemos muito. Só que agora a gente pega esse aprendizado, dá um bom lugar dentro de nós e reconhece que tem um outro caminho para a gente fazer, que nós podemos fazer um pouco diferente. e vai além, né, Muito Lúcia? obrigada, Nenê. E vai muito ainda, porque assim, quando você se posiciona, posicionado está. E assim, eu costumo até brincar com as pessoas, né? Se você escolheu, você fez aquilo de livre e espontânea vontade, consciente que você está fazendo, e você depois, por algum motivo, isso dá errado, né? E você se pune, aí eu vou falar para você, acorda mais cedo para sofrer. Já que você gosta de sofrer, acorda mais cedo. Porque quando você Ah, não. põe relógio, ó, eu acordo 7 horas da manhã, então eu vou acordar às 5:30 da manhã para eu começar a me punir um pouco mais cedo. Por Ai, quê? não, tá louco. Mas se você pensar a estrutura lógica que eu estou falando,
É exatamente isso que as pessoas fazem no dia a dia. Porque Dá uma virada de chave, né? elas se frustram, entram no loop de autoculpa e autopunição, não entende que isso foi uma experiência que ela optou, que isso é necessário para uma evolução dela, talvez até para um posicionamento e para ela poder fazer algo diferente na vida, né? E ela entra no autoflagelo. E aí, quando eu pego uma situação dessa, eu falo, tá bom aí? Então acorda mais cedo para você continuar sofrendo, porque aí talvez seja gostosinho, porque deve estar gostoso você ficar sofrendo, né? Então, exatamente, Cris, se posicionar é mega libertador, porque assim, quando você faz a escolha consciente, você sabe que você vai ter o resultado. Tem aquela, eu não gosto muito desse ditado, né? A plantação é facultativa, mas a colheita é obrigatória, né? Então, você plantou, você fez, você está ali conectado com o negócio, né? Se você escolheu e você sabe que aquilo foi uma escolha consciente que você fez, e se por algum motivo aquilo desviou daquilo que você gostaria que acontecesse, cara, aceita. Ah, mas está doendo. Sim, está doendo. É uma experiência para que você se posicione ou faça outras escolhas lá na frente de uma outra forma. Mas isto foi o resultado necessário. Sabe por que eu estou falando isso, Lúcia? Porque você lembra que eu contei isso já no curso, né? Quando eu cheguei nos 140 quilos, que eu tive depressão, lá, 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 lá. Então, assim, por esse contexto eu falo, Cláudio, eu entrei no loop em espiral porque eu delegava para os outros as minhas frustrações. Eu achava que todo mundo era culpado na minha vida. Eu culpava a minha mãe, culpava meu filho, culpava a minha esposa, culpava o meu sócio, culpava o governo, culpava o mundo. Culpava o mundo. Mas o que eu estava querendo fazer? Delegar as minhas responsabilidades para os outros. Exato. E aí eu me posicionei, eliminei 140 quilos. Hoje ganhei, foi em clínica hoje, ganhei os parabéns da minha endócrino, que ela falou, ó, tá tudo 10 aí, isso é sensacional. Até insulina eu me libertei. Não tenho mais, não preciso de insulina, não preciso de mais nada, remédio nenhum. Por quê? De 140 quilos eu tô com 90. Aqui, ó, trabalhando aqui. Óbvio que eu tô fazendo as coisas. Mas, gente, é isso que eu falo. É decisão, é postura. É não delegar para as outras pessoas as suas coisas. É isso. Exatamente isso. Eu também posso te trazer um exemplo aqui, Cláudio, que eu, por exemplo, comecei a fazer um tratamento com floral, né, para trabalhar com floral, Joel Aleixo, essas coisas todas, e de repente você entra num tratamento. Veja bem o que aconteceu. De repente apareceu uma dor do lado direito, doía o braço, doía o ombro, doía a perna direita, doía o joelho, doía a canela, doía o quadril direito. Falei, caraca, mas o que que tem né, que dói, tá doendo tudo isso? Eu né, já tomo pai e mãe, eu tenho errado com meu pai, porque o lado direito a gente associa o pai e tal, né? E pensando nisso, que isso? Falei assim, ó, quer saber, antes de mais nada, eu vou no ortopedista. Fui no ortopedista, né? Chegou lá, o ortopedista olha para mim e fala assim para mim: você tem que colocar uma placa no quadril, fazer uma cirurgia. Eu falei assim, tipo, maluco esse médico, né? Eu disse, doutor, eu já passei em outro médico, ele não falou nada disso para mim, não. Não, porque tem que fazer, porque isso que aquilo. Eu falei, quer saber de ficar quieto, tanto que ele me opera aqui já. Fiquei quieta, ele passou as instruções, catei os papéis e vim embora. Aí eu falei, vou procurar uma outra solução. Aí, como eu vi que físico não tinha batido com aquilo, eu ia me tornar vítima da dor e ficar reclamando da dor, falei, vou olhar no movimento sistêmico. Sim. E quando chegou lá no movimento sistêmico, eu descobri da onde vinha a dor. Cláudio, você não acredita, fazem 4 dias isso. 4 dias sem dor. A gente não despreza o médico, a gente passa primeiro para o médico. Sim. Né? Mas depois eu fui fazer esse movimento sistêmico 4 dias, que na verdade não foi quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, 5 dias já. Eu estou dormindo, não tenho dor, e eu lá é lógico que eu via onde eu estava presa numa dor, num trauma. E aí voltei de novo na minha terapeuta de floral, aí ela colocou lá os traumas que nós trazemos da nossa vida intrauterina, geralmente fica nos ossos. Olha. Que lindo, né? Então, É então, você faz todo um caminho de cura, de busca e de decisão, de posicionamento, como você falou. Posiciono aqui.
não fluiu, não é exatamente isso. Vamos buscar uma outra posição, uma outra função, uma outra médico, uma outra situação, até que a gente encontre a solução. No adulto. Mas na criança eu ia ficar o quê? Lá reclamando da dor, querendo chamar a atenção das pessoas. Olha, eu tô com dor, tô com isso. Tanto é que o pedido de você passar para a live mais tarde foi por causa disso, né? Mas Sim. muito obrigada, viu? Ó, vamos lá. A Cristiane tá falando pra gente que bateu o fundo aqui, amigos. Se posicionar é mega libertador. Essa live foi perfeita para mim hoje, lindo demais. A Carmen tá falando, tá dando risada. Para sofrer não, tá dando risada aqui. A Cris aceita que dói menos, é isso mesmo. Aí a Carmen tá falando, se perceber que o lugar que está é esse sofrimento, olhar para o lado um do outro, olhar para o lado para um outro olhar. Sim. A Elisângela Grete está batendo palma. Oi, obrigado por você estar aqui, viu? A Cris, nem eu, Cláudia, olha só, de 110 quilos, hoje ela está com 63, tá? Agradeço as pessoas que entraram. A Carmen está falando que está meio que se encontrando todo dia um passo. É isso mesmo, Carmen. Cada dia é uma coisa diferente. Só que o evoluir é isso, é se permitir a andar para outras possibilidades, né? A Shanti está falando, Lúcia, que ela passou por isso após a constelação e o floral melhorou. E a Carmen está completando aqui, a coitadinha. Carmen. Se é umas coisas que a gente fala de estado de presença, tá? É simplesmente que a gente, pelo estado de presença, você então respira, você simplesmente se posiciona e simplesmente você se torna titular da sua vida. E quando a Lúcia traz esse exemplo do médico dela, que ela simplesmente foi lá e ela assumiu a responsabilidade, falei, eu não comprei essa verdade para mim, eu vou atrás de outras possibilidades, ela tomou para ela a presença dela e ela resolveu os seus contextos. Veja, ninguém está falando em curandeirismo, ninguém está falando em nada disso. Nós estamos falando o seguinte: ela assumiu a responsabilidade dela, ela analisou os contextos dela, entendeu o que ela precisava trabalhar e ela então decidiu fazer diferente. E é isso que é fantástico quando você está no estado de presença. Você não compra o que o outro te fala. Se não é verdade para você, você não compra aquilo, entende? E você então se posiciona e se permite fazer de uma nova forma, né, Lúcia? Estão pedindo aqui para falar sobre o movimento sistêmico. Quem? Ah, o Adriano. O Passou Adriano, rápido, você viu? nossa, de verdade. Falta Não. um minuto para acabar a live, Aqui a viu? pessoa que falou, não deu para eu ler o nome de quem falou. Um amigo meu, o Adriano, ele fez hipnose comigo, é um colega meu. Então ele pediu para falar um pouquinho mais de movimento sistêmico. Adriano, o que que você precisa? Assim, movimento sistêmico é bem extenso. O que você gostaria de saber especificamente? Você consegue falar para a gente aqui? O que? Não, Porque mas a gente pode também. dar uma resumida. O que é um movimento sistêmico, Cláudio? Movimento sistêmico, para não dizer que é uma constelação familiar. Tem a constelação familiar, que ela é mais extensa, e tem o Sim. movimento sistêmico. O movimento sistêmico, de repente, a gente está aqui e a gente pode fazer um movimento sistêmico com vocês aí, entende? E citar algo e, de repente, você olhar para uma questão sua e falar assim, não, eu não sabia disso. E aí algo vem para você, porque tudo está no nosso inconsciente. E quando eu me entrego, estou disponível, quando eu me centro, quando eu me conecto com a minha respiração, eu estou no meu presente aqui agora. Se eu disser uma frase para você, você vai se reconhecer nessa frase. Ou no movimento de dizer, olhe para tal situação. E aí, quando você olhar e perguntar o que você sente no seu corpo quando você está olhando para isso. E aí vem uma resposta para você, vem algo, vem um sentimento, uma sensação. Tem um exercício que eu gosto muito de fazer com as pessoas, principalmente na live. Não sei se dá tempo, Cláudia, é rapidinho. Você que manda, chefa. Mas aí eles teriam que ter papel e caneta aí na mão na agora para eles poderem fazer esse Quem exercício que é topa aí, levanta a rapidinho. mão, rapidinho, só para a gente saber se dá tempo. A gente tem, acho que, 5 minutos, acho que 5 minutos, Lúcia, porque como caiu ali a live, a gente acho que tem 5 minutos antes da live cair. Quem topa aí, levanta a mão. Ou manda aí, eu quero, fala aí. Ou então a gente faz num outro momento. Ou se vocês quiserem também, fala, vamos fazer em outro momento.
Porque senão se Ô, cai no Adriano, meio do exercício, daí alguém fica com um problema. é, É melhor não, Cláudio. melhor não, né? É. Vamos fazer o A gente seguinte, faz uma outra live para falar sobre movimento sistêmico daí, mais os sim, movimentos da hipnoterapia também. Tudo é movimento, gente. Nós não somos estáticos. Não é nada estático, nós somos movimento. E quando a gente fala de movimento, é isso. De repente, eu olho para algo e dou um passo à frente. Isso já é um movimento. sim, A Cristiane coloca aqui, não mesmo, estamos falando em capacidade de estarmos conosco e nos sentirmos. Exatamente. sim. Sentirmos. Ô, Eu Lúcia, ó, também amei estar com você, Cristiane. nós aqui Olá, também gostamos vai te muito, procurar. né? Ô, Adriano, deixa eu te falar uma coisa aqui só antes de encerrar. Ó, gente, a Cristina, obrigado, né? Obrigado aí pela deferência também com relação à hipnoterapia. Eu realmente eu gosto do que eu faço com amor, com carinho, né? Então, realmente a gente faz com amor. Quem conhece a Lúcia sabe que ela faz com amor, eu também faço com amor. Então, assim, por isso que a gente está fazendo essas lives de conteúdo mesmo. É um café da tarde de conteúdo, justamente para a gente trazer essas possibilidades para as pessoas. O Adriano, os exercícios sistêmicos, tá? Então, dependendo da parte do corpo, existem movimentos, existem estudos que falam, por exemplo, se a dor está concentrada do lado direito, do lado esquerdo, ou dependendo da onde tá, isso tem referência com o pai e com a mãe. Então, talvez seja essa a sua dúvida também, né? Então, olha, quando eu estou com dor em tal lugar, o que isso representa? Então, a gente, dependendo da onde estiver, né? A gente sugestiona, olha, como é que é a sua relação com seu pai, relação com sua mãe, como que foi, né? Então, dependendo da onde que foi esse movimento, né, onde está concentrado, a gente consegue falar o que, que é isso, né, dentro de uma visão sistêmica. Né? O sistêmico é muito mais do que o pessoal prega por aí, é muito grande. Né? Então, assim, talvez seja essa também a sua dúvida, aonde que eu vejo isso, né? Então, assim, dentro dos estudos de constelação, órgãos e direito e esquerdo tem a ver masculino, feminino, pai, mãe. Então, é essa diferenciação que talvez você também tenha perguntado, tá? Só para deixar claro. Mas aí, como eu falei, tem que ver o seu contexto também para a gente poder depois dar uma pincelada aí. E se você tem meu contato, qualquer coisa você manda pergunta, a gente também pode fazer isso uma outra live também, com a Lúcia, se ela aceitar. Pode me perguntar também, Cláudio. Pode me mandar Sim. pergunta. A gente pode fazer uma Tá outra bom. live se vocês quiserem. Lúcia, tem um minuto, acho que antes que caia a live. É um Ah, minuto. então, ó, Conclusões a finais. Edneide também foi no vascular, ele disse que é de origem, geralmente é, né? Cristiane querida, a recíproca é verdadeira. Você Isso. sabe disso. Gente, a gente está com medo de fazer, porque é o seguinte, deixa eu até explicar para vocês antes de encerrar, porque se cair a live, vou agradecer a todo mundo. Lúcia, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Você sabe que para você, para as pessoas que são convidadas, são pessoas realmente que escolhem a dedo, são pessoas que agregam, né? Deu para ver quem acompanha a gente, vê o carinho que as pessoas falam de você, então isso é sensacional. E são pessoas que realmente agregam e eu escolho a dedo para a gente poder trazer conhecimento para as pessoas. Muito obrigado por você estar aqui. Né? Eu queria suas considerações finais antes que caia a live e depois eu explico por que eu não fiz o movimento. Então, eu quero também agradecer profundamente estar aqui com você, Cláudia. É uma alegria com todos. E dizer a todos que todos também é um bom lugar no meu coração também. Eu vejo todos. Falar de constelação para mim é uma alegria, um prazer enorme, é uma cura para mim também estar aqui, receber todo esse carinho, para mim é o diferencial. E meu muito obrigado profundamente, principalmente por a sua mãe estar aqui com a gente. É uma felicidade, uma alegria a gente saber poder estar com as pessoas que a gente gosta nesse momento que nós estamos vivendo e nos proporcionando todo esse movimento, né? Que a gente fala de movimento, que nós vamos voltar a falar de movimento. Tá bom, Cláudia? E o meu muito obrigado. Gente, por questões a respeito de vocês, a gente tem, porque o Instagram tem a questão de 1 hora de live, né? Então, assim, se a gente começa um movimento e essa live cai, né, nós não vamos concluir os movimentos e como nós somos responsáveis, nós não vamos nos permitir que isso aconteça e vocês fiquem sem o encerramento da técnica. Então, por isso que nós optamos em não fazer, né? Como são 5 minutos, eu não ia dar tempo mesmo, e aí é melhor a gente não arriscar.
né? Porque a gente tem responsabilidade, não vai deixar o negócio aberto, tá? E a gente não, pela seriedade do trabalho, a gente não vai fazer isso. Lúcia, muito obrigado mais uma vez por você se permitir esse movimento, passa muito rápido, né? Agradeço a todos que participaram, a gente faz isso por vocês, para vocês, gratidão mesmo do fundo do coração. Lembrando, quem gostou disso daqui, nós vamos estar lá na imersão da SBDCs, 16, 17, 18 de setembro. É uma imersão que vai falar para empreendedores, vai falar para empresários, vai falar para advogados, vai falar para quem não tem noção nenhuma de empreendedorismo, é para todo mundo. Quem quiser estar presencialmente, vai ter, ainda tem poucas vagas lá na SBDCs. Quem quer participar online vai ter a possibilidade também de entrar em contato com o pessoal da SBDCs e falar: eu vi a live lá do professor Cláudio, da professora Lúcia, eu queria estar fazendo a minha inscrição. Também a online é mais fácil, né, de fazer a inscrição, acho que talvez postergue um pouco mais a inscrição, porque não depende de logística do hotel. Né? Então, talvez a online fique um pouco mais aberta, mas a online tem o problema que algumas dinâmicas não vão ser possíveis ser feitas online por conta, né, de outros contextos que envolvem a dinâmica. Tá? Então, assim, Lúcia, mais uma vez, quem não me segue é Cláudio S. Padovani, arroba Cláudio S. Padovani, sou hipnoterapeuta, né? Estava advogado, agora converti para a hipnoterapia de forma definitiva, né? E para quem me segue e quer saber um pouco mais do trabalho da professora Lúcia, qual que é, professora? É facilitadora Lúcia de Mendonça. Simples assim. É Consteladora Lúcia, né? Isso. Isso, Consteladora nem eu Lúcia. sei o nome dele. É arroba Consteladora Lúcia, para quem quiser se interessar aí, se inscrever com a professora Lúcia também, olhar os conteúdos da professora Lúcia, né? É arroba Consteladora Lúcia, né, no Instagram, e o meu, para quem não me segue, é arroba Cláudio S. Padovani. Lúcia, mais uma vez, muito obrigado. Ó, vai ficar assim, ó, Lúcia, vamos marcar. Deixa eu só É... falar uma coisa, Cláudio. Bom, Amanhã, às 20 horas, no Mundo Animal, constelação online. Participem, gente. Super vale a pena. A gente aprende também, a gente também algo toca na nossa alma e algo também muda na gente quando a gente participa de constelação. Mundo Animal, entre lá no Instagram do Mundo Animal que vocês vão ver lá a constelação amanhã às 20 horas. De pet. legal. Então é isso. Muito obrigado, Lúcia. Aguardo vocês. A gente vai fazer então, Lúcia, agora agosto a gente já está com a programação, mas a gente volta quem tá, o pessoal pediu os movimentos, a gente faz, volta em setembro aí, fazendo uma constelação para a gente poder fazer um pouquinho o deguste aí do que é hipnoterapia e do que é a constelação familiar. Fechado? Fechado. Beijo, Cláudio. Beijo, Lúcia. Gente, fique com Deus. Tudo de Até bom. Deus quarta-feira que vem. abençoe e abraça a todos. E até quarta-feira que vem com mais um Café da Tarde conteúdo. Beijo, fique com Deus.